Bom, nosso objetivo agora vai ser levantar homotopias. Então imagina que você tem uma função e uma outra função, você faz uma homotopia entre elas, aí você faz um levantamento dessas funções, aí a gente vai ter que bom, o que eu poderia fazer? Já que eu fiz um levantamento dessas funções, eu poderia tentar fazer um levantamento, na verdade, da homotopia inteira, que em particular ela subiu as funções. Na hora que eu fizer esse levantamento da homotopia inteira, eu vou ter aqui uma coisa levantada, que é a função original, um levantamento para a função original, um levantamento para a função final, e a homotopia levantada vai ser a homotopia entre esses dois levantamentos. Parece que é óbvio você falar esse negócio, você só está tipo, comutando assim as coisas, mas tem uma série de detalhes aí que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Se você começa a escrever isso, você percebe que tem um monte de sutileza aí no meio do caminho. Então vamos fazer com calma, vão ser vários resultados intermediários, a gente vai fazendo pedacinho por pedacinho até chegar nesse final. Mas o objetivo então é duas funções, levanta a homotopia entre elas, isso vai dar um levantamento da primeira função, um levantamento da última função, e a homotopia já vai levantada, já vai ser uma homotopia entre os levantamentos. Beleza? Então é isso aí. Então como é que vai ser o nosso começo? Você tem de praxe, vou fazer mais por desenho aqui, porque acho que a ideia é mais ou menos fácil. Você tem um y desse lado, aqui você tem o seu espaço x, e aqui você tem uma função f. Tudo bem? Então você começa com esse negócio. Aí imagina que dentro do y você tem um c que é conexo. Tudo bem? Pensa assim, aqui você tem um x-til. Vou colocar ele aqui assim. X-til. Se você tem um x-til, você tem a p. Então esse aqui é o espaço de recobrimento do x, que daí tem aqueles As e aqueles A's lá que a gente fez lá no começo. Imagina que era aqueles As? Os As, acho que eu vou ter que fazer o desenho dele aqui, você tem para qualquer ponto x aqui no x, você consegue encontrar um A aqui, tal que essa P, quando você vê a pré-imagem dela, a pré-imagem dela é um monte de cópias desse A. Então cada um desses aqui é um AI, e isso aqui é o que você está chamando de A. Tudo bem? Aí agora, ainda não acabei o que eu estou fazendo no meu enunciado. Meu enunciado é o seguinte: você começa com uma função contínua, daqui do y para cá, para o x, e você pega esse conexo e você vai supor que esse conexo é um feijãozinho assim. Ó. Esse conexo ele foi levado via f dentro de um desses A's. Tudo bem? Então você pegou agora um A, esse A que se replica lá para cima. Agora suponha que você tenha uma f-til. Tá? Eu já estou supondo nesse caso que a f-til existe, ou seja, que o f-til é um levantamento do f. O que esse resultado está te falando é que se você estiver então toda nessa situação, vamos repetir só para resumir aqui o negócio. Suponha que você tem uma função contínua que chega no seu espaço de recobrimento. Tipo, chega no seu x. Você tem o espaço de recobrimento. Você tem um conexo que na hora que você faz essa imagem via f, ela cai dentro de um desses abertos espertos do espaço de recobrimento. E agora você tem essa f-til que faz esse levantamento. Poderia ser que tipo esse levantamento, porque percebe, vamos supor que fosse só esse ponto. Podia ser que o levantamento levou esse ponto aqui, podia ser que levou esse ponto aqui, podia ser que levou aqui, podia ser que levou nesse aqui, mas ela vai levar num desses, certo? Porque é uma função. Mas agora quando você tem um conjunto conexo, poderia ser que espalhasse. O enunciado desse resultado fala que esse feijãozinho aqui, na verdade, ele vai ter que ser levado em um só desses. Existe um desses AIs tal que esse conexo está inteiramente contido dentro dele. Tudo bem? A demonstração desse resultado é exatamente esse desenho que eu fiz. Você sabe que esse feijãozinho aqui, quando você põe aqui, a pré-imagem dele, né, tipo a pré-imagem desse feijãozinho, vai estar essa cópia desse feijãozinho aqui em todos esses lugares. Tudo bem? Então a f-til vai ter que pegar esses feijãozinhos e vai ter que jogar aqui. Mas a f-til ela é contínua. Você sabe que esse cara para cair aqui dentro, né, que tipo, se ela vai ter que fazer essa composição aqui depois, ela vai ter que jogar esse feijãozinho nessa união, para depois compor com esse cara aqui. f-til é contínua, vai levar o conexo num conexo. Então não tem como ela levar um pedaço aqui e outro pedaço aqui, porque se ela fizesse isso, a própria f-til, que também é contínua, estaria levando uma coisa conexa numa coisa desconexa. Contradição. Então, essa imagem aqui o feijãozinho tem que ficar, não pode acontecer isso, não pode se dividir em dois, tem que cair num só. Então, moral da história para esse enunciado é, se você tem um levantamento e tem uma coisa conexa, que já está, a imagem dele na função original está caindo dentro de um desses As, que são os que são replicados no espaço de recobrimento, quando você faz o levantamento meio que vai ter que escolher uma dessas imagens para mandar esse conexo inteiro. Ele não vai poder espalhar.
Tudo bem? Ele vai ter que mandar num deles aí. Acho que pelo desenho é mais ou menos claro. Tá? Então isso faz esse primeiro lema. Agora a gente vai ter um segundo lema que ele faz o seguinte, ele vai deixar, é o que vai possibilitar a gente ter um pedacinho de levantamento de uma coisa e conseguir ir estendendo esse levantamento pouco a pouco. Depois a gente vai fazer um outro resultado que vai grudar esse monte de levantamento. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, eu sei levantar um pedacinho, eu gostaria de levantar mais um pouco. Talvez se eu fizer um desenho vai ficar mais fácil. Quer ver? Ó, imagina que você tem uma situação assim. Você tem, que já vai quase dar a nossa demonstração. Então a situação é mais ou menos como a gente já tinha antes. Você tem um P assim, que é o espaço de recobrimento para uma coisa. Você tem uma F que sai de um Y para o X, que é uma função contínua, mas eu não sei levantar ela inteira. Eu sei levantar ela num pedaço pequenininho. Eu sei levantar ela assim. Ó. Eu tenho uma F-til que sai de um V e chega no X-til. Levantamento para a F restrita a V. V é um aberto. Tudo bem? Então eu sei fazer o levantamento nesse pedaço menor. Aí agora imagina que você tem um outro W que também seja aberto e eu tenho duas condições sobre ele. A primeira é que o F desse W aqui inteiro está contido num A, um daqueles A's do espaço de recobrimento de novo. Tá? E eu tenho uma segunda condição, vou colocar aqui para ocupar menos espaço, que é que o V inter W é conexo não vazio. Vamos por que é diferente de vazio mais fácil? Sim, diferente de vazio e conexo. Tá? Eu preciso que ele seja conexo. Então, o V interceptado com esse W tem alguma coisa em comum, eles têm algum ponto lá, pelo menos, em comum. E é um conexo. O importante é o conexo aqui para conseguir fazer alguma coisa. O que eu garanto, então, é que existe uma extensão de F-til, tudo bem? Para a união desses dois caras, que é um levantamento de F restrito a esse pedaço. F restrita a V união com W. Já vou tentar explicar o desenho disso aqui mais ou menos com a ideia da demonstração. O que você tem aqui? Vamos lá. Você tem o seu espaço X, que a gente não vai usar ele inteiro, a gente vai começar com um V. Tá? Então, esse carinha aqui é o V. Tá bom? Aí a gente tem uma função f que está definida no x inteiro. Aqui fica por enquanto assim. Aí você chega no seu espaço y com via essa f, chega aqui num ponto aqui desse lado, vamos marcar um pontinho aqui. Aí, o que acontece? Esse cara aqui, o F desse W, existe um segundo. Bom, vamos pôr aqui. O segundo aberto vai ser um W, que eu já vou. Como ele é não vazio, a intersecção, eu já vou pegar esse pontinho aqui marcado aqui no meio. Esse cara é um aberto não vazio e ele é conexo. Tudo bem? Então ele é um conexo não vazio. E o que está acontecendo aqui, então, tá esse pedaço, e ele está o W inteiro, né? Então o W é esse pedaço aqui, esse W inteiro, ele é jogado dentro de um desses A's aqui, da definição do espaço de recobrimento. Então, só para a gente já usar isso aqui que a gente vai aparecer depois, esse A é o que, pela função projeção, você tem um monte de cópia aqui para cima. Tá? Que meio que você pode pensar que são idênticas a esse cara via P. Né? A P manda esses caras para baixo. Então, o W, quando você empurra via F, ele cai num pedaço. Vamos fazer ele rachurado? O W ele cai num pedaço aqui dentro. Beleza? Então agora vamos tentar ver se a gente entende qual que seria o que a gente quer fazer. Eu só tinha a F, ela fez um levantamento, tipo, ela ganhou um levantamento só para o pedacinho da V. Então a gente consegue falar assim, né, tipo, ó, eu tenho uma função aqui que a F mandou chegar a alguma coisa,
Por exemplo, eu posso fazer um caminho assim, vai, do tipo, vamos pegar a imagem da V, eu posso fazer uma F que estava fazendo um caminhozinho assim. Esse caminhozinho assim, você pode pensar que caiu num lugar lá em cima, tá? Porque daí ele veio jogado, ele podia estar em vários pedaços, mas eu não vou discutir um pouco esse pedaço agora, vamos olhar só para um. Mas o que acontece é que o seu F do seu W foi jogado para cá. Pega esse ponto que está em comum aqui. Esse ponto que está em comum está nessa parte da intersecção. Tudo bem? Então você olha esse ponto aqui. Esse ponto, no levantamento feito via a V, ele caiu num único cara lá em cima, porque o ponto vai para lá. A imagem da F pode pegar em outros pedaços, mas o ponto está vindo num cara só. Tudo bem? Agora, olha o que está acontecendo aqui. Esse ponto aqui em cima, você está olhando lá embaixo o que aconteceu com o seu W. O W estava escrito no nosso enunciado que ele inteiro cabe aqui dentro. Então, o W, que é essa parte rachurada, ele cabe inteiro dentro de um pedaço desses caras aqui em cima. Então, vamos pegar esse cara aqui. Ele tem uma cópia desse W aqui para cima. Tudo bem? Você poderia aqui, você fica um pouco com dificuldade para falar em qual argumentação, porque ele tem uma cópia para cá, ele tem uma cópia para cá, o seu W tem cópias em todos os lugares. Mas agora, olha esse pedacinho aqui. Ó. Você tinha que o V inter W, ele é um conexo. Então, esse pedaço ele está inteiro sendo jogado via AF para esse pedaço aqui em cima. Então, vamos dar um zoom nesse pedaço aqui. Você tem esse pedaço que você ficou zoom. Você tinha uma parte do seu V aqui sendo definida, mas você tem o W inteiro aqui em cima, uma cópia. Você tinha a função nesse pedaço. Bom, mas você sabe quanto que é a função no resto do negócio aqui, né? Você pode ter outras partes aqui que são a parte que não foi levantada via isso. Você pega esses caras e copia aqui para cima. Do tipo, pega a imagem inversa, né, que você tem aqui a PI, que é bijetor, é um homomorfismo que manda para cá. Você copia esse cara aqui para cima, né? Então você já tinha um pedaço feito nessa parte, agora você copia esse aqui. Você então aqui dentro, você consegue agora ter uma definição de uma função que faz exatamente ter essa parte aqui e aí automaticamente você ganha o levantamento. Essa função da contínua, isso é fácil. Você tem um aberto e um outro aberto onde elas estão definidas, você consegue fazer essa parte de ser contínua. A gente só teve que achar exatamente em que andarzinho ali que você tinha que fazer essa definição. Tá bom? Então isso aqui vai te permitir, você tinha definido numa parte, aí você expande um pouquinho, esse pouquinho que você consegue expandir, você só precisa ter a conexão aqui desse pedacinho para escolher aqui esse pedaço não tá mal definido, e aí você consegue fazer isso aqui. Então a gente consegue levantar um pouquinho mais, tá bom? Então a gente já tem agora mais um ingrediente aqui para o nosso processo. Bom, agora é a hora que a gente vai fazer levantar a homotopia, tá bom? A gente não vai entender o resultado final, porque vai ter que resolver um detalhezinho, mas o grosso da coisa é esse resultado aqui, tá bom? Então, o que você tem? Você tem, de novo, um P para fazer o espaço de recobrimento, né? Então, aqui tem o seu espaço de recobrimento, desce aqui, essa aqui é a projeção. Você tem aqueles As de novo que vai fazer a coisa. Só que agora a gente vai começar com uma função que a ideia vai ser que vai ser a homotopia essa aqui, né? Então, você vai sair do quadrado unitário e vai chegar no seu x. Tudo bem? E aí eu gostaria de conseguir, então você pensa que isso aqui seria uma homotopia, então eu quero chegar entre dois laços, por exemplo, e eu quero chegar no meu x. Eu quero levantar esse troço. Tudo bem? E aí o que isso aqui está afirmando é que, dado um y0, como a gente chamava isso aqui de y, faz sentido chamar isso aqui de y0, eu pego um y0 aqui nesse negócio, e eu fixo x0 pertencente ao x-til, tá? Então melhor pôr ele assim, só para ficar com o nome melhor. Então eu tenho um x0, um x-til lá em cima. Meu tio ficou parecendo que está aqui, né? Então eu fixo esse cara aqui. Vai ter um único. Bom, eu preciso que dê certo, né? Então que a projeção do x-til 0, na hora que eu desço para o espaço, ele é a imagem desse meu fy0. Se você conseguiu isso aqui, vai existir um único levantamento. Então,
dado isso aqui, fixado esse cara, existe um único levantamento. Levantamento F-til do quadrado inteiro no X-til, né? Então, no lugar certo, tal que ele faz essa coisa certinha. Ele faz que o F-til foi empurrado para esse ponto aí que você fez, né? Então, o F-til do Y0 vai ser esse seu X-til 0. Tudo bem? Vou fazer um desenho, fazer o esquema aqui de como é que está a demonstração. Os detalhes estão lá, os detalhes aí vão um pouquinho mais de conta, mas ele vai meio que usar os resultados anteriores, tá bom? Então vamos começar. Eu vou tentar fazer aqui o esquema. Então, pensa o seguinte, ó. Aqui a gente tem o quadrado, quadrado mesmo, né? 0, 1, 1, 0 aqui, tá bom? Então, um quadrado aqui do tipo... Ficou um pouco estranho esse meu quadrado, né? Deixa assim. Por 1 aqui, talvez. Aqui eu não estou pondo as duas coordenadas, fica meio esquisito. E você tem a F vindo para cá. Você está chegando no seu espaço X. Aí o que acontece? Vamos já que eu vou começar a fazer a minha demonstração, tudo bem? Então essa F que vai chegar aqui. Eu sei que aqui para cada pontinho aqui existe um daqueles As, que é o A que você consegue fazer aquele monte de cópia aqui em cima levantada, né? Tipo, não é um levantamento, mas assim, tipo, que tem aquele monte de cópia que cai aqui via aqueles homomorfismos. Tudo bem? Então deixa eu só apagar isso aqui que senão vai ficar muito confuso. Para cada ponto eu tenho um desses As. Beleza? Bom, a F é uma função contínua. Então eu consigo olhar, eu consigo voltar com esses por continuidade, eu consigo uma cobertura aqui por abertos, de forma que cada ponto que você pega aqui, cada um desses abertos aqui, quando você põe a imagem dele aqui, ele fica inteiro dentro de um pedacinho desse aqui. Tudo bem? Só continuidade. Então, cobri agora esse pedaço. Bom, depois que eu fiz essa cobertura, então, olha, eu já sei que essa família de abertos tem a propriedade que qualquer aberto que eu pegue aqui, na hora que eu aplico a F, ele cai dentro de um desses abertinhos especiais, que é o que sobem bonitinho lá do outro lado, beleza? Então agora vamos com mais calma. Esse espaço é um espaço compacto, certo? É o intervalo 0,1 por intervalo 0,1 de novo. Métrico compacto, tem número de Lebesgue, lembra o resultado lá para trás que a gente discutiu. Tendo o número de Lebesgue, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe um certo diâmetro que qualquer conjunto de diâmetro menor que esse que você está pegando, então você pega um conjuntinho, fixa esse número de Lebesgue, vamos chamar ele de R, tudo bem? É um número positivo. Qualquer conjunto com diâmetro menor que R, com certeza está dentro de um desses abertinhos aqui. É um resultado que a gente usou lá na hora que a gente estava fazendo as equivalências de compacidade em espaços métricos. Tudo bem? Pega esse número. Então agora eu tenho, existe um R, né, que qualquer conjunto de diâmetro menor que esse R, e com certeza está dentro de um desses abertos que você fez. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Quadricula esse intervalo 0,1 de uma forma esperta. Eu vou precisar de algumas condições. Lá na apostila eu deixei as condições mínimas que você precisa, mas eu acho que aqui no desenho eu consigo até fazer melhor para vocês. Primeiro, o quadrado tem que ter diâmetro menor que R. E é bizarro você falar em diâmetro do quadrado, porque deve ser a diagonal dele, mas sei lá, se você fez um retangulinho assim, pensa um quadrado, pensa o diâmetro dele, então vai ser tipo, meio que a diagonal. Então você faz esses quadradinhos abertos, faz eles alinhados e põe eles de uma forma que faz o seguinte, olha, cobre, quando você pega o próximo quadrado, tá? Então meu quadrado é essa parte mais cheinha aqui, tá? Então o quadrado seguinte, eles têm um overlap aqui, um em cima do outro, tudo bem? Porque isso aqui eu vou fazer um truque depois, eu vou precisar desse overlap. Você vem, cada um deles tem diâmetro menor que aquele R, ou seja, cada um desses quadrados existe uma coisa daquela cobertura que ele está dentro, tudo bem? Por que eu estou fazendo esse overlap? Quando você acabar de vir para cá, começa, quando você subir aqui, sobe metade da distância aqui desse troço. Então você sobe assim, ó. Você põe ele aqui para cima, desse jeito. Tá bom? Então ele está manchado aqui com o anterior. E aí você vem fazendo a mesma coisa para cá.
e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Aí quando você acabar aqui, você sobe mais uma vez, e vai, vai. Todos eles têm o mesmo tamanho, você vai fazer isso uma quantidade infinita de vezes. Então você vem para cá, volta, sobe, sobe, vem, vem. Por que eu estou fazendo isso? São vários truques agora que eu fiz nesse negócio para poder funcionar lá. Quando eu aplicar a F num conjunto desse, lembra, cada um desses quadradinhos ele está dentro de um dos abertos da cobertura original. Qual que é a propriedade que a cobertura original tinha? A imagem do aberto inteiro da cobertura original caía dentro de uns abertos espertos. Ou seja, o quadradinho, quando você aplica o F, ele cai dentro de um dos abertos espertos lá do outro lado. Beleza. Outra coisa, o quadradinho ele é conexo. É um quadradinho dentro dos reais, ele é convexo, inclusive, então tipo, ele é conexo. Ok. Eu fiz esse overlap, por quê? Porque agora, quando você pegar vamos olhando naquela ordem que eu fui fazendo. Quando você pegar um quadradinho para frente na minha ordem, suponha que eu numerei eles. Então esse aqui é o quadradinho 0, depois 1, 2, 3. Pensa na união de todos os quadradinhos até um certo número. Quando eu pegar o quadradinho seguinte e pegar a intersecção com ele com o anterior, com a união dos anteriores, você vai ver que ele vai ficar essa manchinha no meio. Ou seja, essa manchinha é uma intersecção que é não vazia e conexa. Por isso que eu fiquei fazendo essa coisa que vai fazendo aquele overlapzinho pequenininho. Tudo bem? Então, quando você pega um cara qualquer, a intersecção dele com os anteriores é um aberto, conexo, não vazio. Tudo bem? Mesmo quando você vem para cima, né? Quando você vem para cima, como a gente deu o overlap também de assim, ele é essa intersecção aqui. Ele com a união dos anteriores é esse pedacinho aqui. Tudo bem? Aí você vem voltando, mesmo esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui, a intersecção dele com os anteriores vai ser uma faixa lateral, que é com o quadrado para cá, e a faixa de baixo, fica um L. Não é mais convexo, mas continua sendo conexo. Tudo bem? É só fazer esse jeito mais ou menos esperto aí, tá bom? Por que eu vou fazer isso agora? O que a gente faz? No primeiro caso, você tem a sua F, ela cai no negócio aqui, ela joga para um cara. Você escolheu quem que é o seu x0 lá. Vamos pensar que ele está no primeiro quadradinho, só para ficar mais fácil. Os outros é fácil você completar. Ele caiu num cara aqui. Eu vou lá em cima e olho o aberto que é onde está o tal do x0 que você do x0 til que você marcou. Então o meu x0 til está aqui em cima, vai. Vamos pensar que ele está aqui. Esse quadradinho ele cai inteiro aqui. Então eu sei como é que é a F aqui. Ela faz um comportamento assim. Eu pego esse comportamento que ela fez assim, desse quadradinho aqui, e jogo para cá. E aí eu defino a minha F til para esse começo como sendo exatamente esse comportamento e ela vai passar pela x0. Tudo bem? Então ela caiu e vem para cá. Só que aí você fala, mas eu só estendi esse primeiro quadradinho, se estendi quadradinho era fácil. E o resto? O resto, agora o que você faz? Eu vou estender para o próximo quadradinho. O próximo quadradinho, a união dele com o próximo, vai cair exatamente nas condições bizarras do resultado anterior. Eu tenho definido um aberto, eu quero estender para um aberto um pouquinho maior, mas que esse aberto um pouquinho maior, quando você pega ele, a imagem dele cai inteira dentro de um dos abertos espertos, porque todos os quadradinhos fazem isso. Certo? E a intersecção dele com o anterior é conexa. Então a gente sabe que você consegue estender esse levantamento dessa F aqui para esse pedacinho a mais. E depois para o próximo, e depois para o próximo, e depois para o próximo, e depois para o próximo. Tá? Eu fiz o argumento começando do primeiro, mas se você quiser começar um ponto que está aqui lá no meio, você pega o quadradinho dele, e aí você faz andando de alguma maneira esperta. Sei lá, você faz uma nova enumeração, você anda uma vez para a direita, uma vez para a esquerda, depois uma vez para lá, uma vez para cá, e aí quando subir, você vai subindo para um lado, depois sobe um para baixo, você continua tendo essa mesma condição. Tá bom? Então, isso aqui é basicamente, você faz essa ideia esperta de pegar o número de Lebesgue aqui, pega esse monte de pedacinho de quebra-cabeça, você vai ver que as condições que eles têm dá exatamente a condição que tinha o resultado anterior, que vai falar que dá para estender para esse pedacinho. E a extensão é única pelo primeiro resultado que a gente tinha. Tá bom? Porque esse troço aqui é conexo, então aí não tem o que fazer. Tudo bem? Então aí você consegue fazer esse levantamento aí, agora só falta a gente fazer o arremate final. Bom, e aí a gente consegue fazer o teorema final desta parte, que é falar o quê? Que é aquilo que eu tentei enunciar no começo. Vamos tentar colocar ele aqui de uma maneira um pouco mais precisa, né? Então, qual que é o teorema agora? Você tem um espaço de recobrimento, né? Então um x-til chegando num x, com todas aquelas coisas que a gente viu. Você tem uma h, né? Usando aquela notação mais velha que a gente tinha, saindo do quadrado, chegando no
no seu espaço X. E aí pensa que isso aqui é uma homotopia entre H0 e H1. Mas enxerga isso aqui como sendo caminhos. Tudo bem? O que eu quero dizer como sendo caminhos? Você vai fazer essa homotopia aqui, ela está deixando os pontos extremos parados. Tá bom? Então pensa que isso aqui são caminhos entre os pontos extremos dela. Então você tem lá a função, ela tem as extremidades fixas, então você quer que a homotopia preserva esses pontos fixos o tempo todo. Tudo bem? O que vai acontecer? Você, fixado um x0 e um y0, como lá a gente tinha feito antes, vai ter um único levantamento para essa h. Mais que isso, esse levantamento, né? Então, tipo, existe um único levantamento, como antes, eu vou colocar assim, ó, tá? Existe um único levantamento, tá? Só para ficar mais curto, com aquelas condições, né? Você tem que falar qual que é o ponto que você vai dar, e o h-til, além disso, o h-til é uma homotopia. Entre os caminhos h-til.0 e h-til.1. Tudo bem? Então, ou seja, eles dão caminhos e isso aqui vai deixar os pontos fixos. Os extremos vão ser fixos, como a gente já tinha antes. Primeira coisa, repara. Se você começa com esse cara aqui, você tem tudo, quase tudo, pelo resultado anterior. Você tinha uma função que saía daqui, disso aqui, você vai ter o levantamento e ele é meio que único. Então, ele é único, então agora a única coisa que você tem que fazer é assim, você torce para ele ter feito, se isso aqui além de tudo era uma utopia de caminhos, você vai ter que isso aqui é uma utopia de caminhos, ou seja, ela tem que fixar os extremos. Mas aí agora você volta lá para o começo e pensa o seguinte, do tipo, quando você tem o h-til, você olhar só para esse pedacinho aqui, ó, do 0 vezes o intervalo 0, 1, esse cara, ele é um conexo. Tudo bem? E o ponto H00 é um ponto só, certo? Que é o que vai ficar fixado o tempo todo. Então ele tem dado dentro de um A. Então esse pedaço ele é conexo, isso aqui não vai poder ficar navegando e sair dos As. A imagem inversa desse negócio vai estar inteira dentro de um só desses caras. Bom, mas se ele está inteiro dentro de um só e a projeção é parado, esses caras vão ter que ser parados também, então aí você tira o resultado que cada um desses é constante. Estou fazendo para o caso 0, para o caso 1 é meio que a mesma coisa. Tá bom? Aí isso aqui encerra e a gente tem esse resultado. Aí a gente vai depois ver como é que isso aqui auxilia a gente para resolver, para calcular de fato o grupo fundamental. A gente vai fazer do caso da circunferência. Então é isso por enquanto.